Ei, você sabia que dá pra comprar seus mangás favoritos e ainda ajudar o canal do Geek Brasil? Link na descrição. Ao descobrir que tem um poder fora do comum, Subaru começa a buscar conhecimento sobre que mundo é este que ele se enfiou. E acima disso tudo, quem são essas gêmeas misteriosas que, ao acordar de uma mansão que o levou à morte várias e várias vezes, deu de cara com seres completamente estranhos, mas que vão estar vinculados a ele pelo resto da vida? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do anime de Re:Zero. Sim, pessoal, vamos aqui comentar do episódio 4 até o episódio 7 vários pontos e várias coisas interessantes sobre este anime. Logo depois de você dar o seu like, de você se inscrever aqui no canal e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Não se esqueça de entrar lá no nosso Discord para você discutir e conversar mais coisas relacionadas a este anime fantástico. Se você quiser se tornar membro aqui do canal, é só clicar no botão aqui embaixo, seja membro e participar a partir de planos de R$ 1,99 mensais. Você também pode comprar através dos nossos links na Amazon e aí você ajuda com aquela comissãozinha marota. Eu sei que você faz aquela comprinha e assim você pode ajudar o canal do Geek Brasil pra caramba. Vamos lá, né? Vamos aqui falar um pouco sobre Re:Zero, do episódio 4 ao 7. Eu tô gostando muito do anime e tá sendo bem interessante acompanhar toda a situação. Mas a partir aí do episódio 4, quando o Subaru ele acorda, ele dá de cara com as gêmeas misteriosas, né? Elas são uma de cabelo azul e a outra de cabelo vermelho e elas são bem engraçadas, saca? Porque elas falam por si só, né? Elas conversam sobre si e uma acaba chamando o Subaru de Rubaraço. É um nome estranho que eu ainda não decorei. Ou Barussaro, alguma coisa assim. E eles acabam realmente interagindo com o personagem de uma forma bem engraçada. Elas interagem sobre si, né? Ignorando a presença do Subaru, conversando entre si ali. E acabam ignorando o personagem de uma forma bem engraçada. Só que o Subaru ele percebe que ele está em um castelo fenomenal, né? Ele percebe que ele está num castelo, numa moradia inacreditável e ele acha tudo aquilo estranho. Ele começa a pensar, caraca, como eu vim parar aqui? Quem é essa pessoa que é dona deste lugar e que realmente acaba sendo uma fermentação muito incrível. E aí o Subaru percebe que essas meninas, né, essas gêmeas, elas se chamam Rain e Ran e elas passam a trabalhar dentro do castelo que fica ali perto realmente das situações em que a Emília acaba sendo o centro daquilo que eles estão trabalhando. Então a gente começa a observar mais relações ali entre os personagens, a gente começa a ver essa relação da forma como o Subaru começa a interagir com a Rain e com a Ran. A gente também tem essas noções de que o Subaru ele decide se tornar ali um empregado da casa, né? E então a gente começa a entender que ele faz isso para ficar mais perto da Emília. Subaru também conhece a Beatriz no processo de cuidar ali do palácio e os dois não se dão nada bem. Logo de cara os dois ficam se cutucando, ficam realmente mexendo um com o outro, mas a gente percebe que se trata de alguém que gosta das pessoas dessa forma. É como aquela paixonite, né, do ensino fundamental, da menina que fica te provocando e do menino que fica provocando a menina, dessa situação bem interessante, como é colocado a Beatriz e também o Subaru. E a gente também tem de uma forma patética o Subaru conhecendo o Rosval, né? Sim, é o Rosval, né? Não sei como que é a pronúncia certa assim, mas acaba ficando ali como Rosval aqui no BR, né? Bom, o Subaru que acaba observando o personagem, chamando ele de bobo da corte, só que de bobo o cara não tem nada, né? Ele é só o dono do castelo e ele é o tutor da Emília. Ele acaba sendo o tutor da Emília
e a gente começa a entender um pouco mais sobre este universo e sobre todas essas coisas que está acontecendo em ReZero. Por que ele é o tutor da Emilia, né? Existe ali uma disputa pelo reinado, a qual o pessoal ali, né, Rosval, a Rain, a Ran, a Beatrice, todos eles estão participando para uma disputa de quem vai herdar o trono. E a Emilia, ela é uma das herdeiras do trono para assumir o posto de rainha. E é então que a gente percebe que o Rosval ele é esse tutor para fazer com que a personagem chegue até o trono. Só que, para chegar até o trono, esse card, esse amuleto, né, que a gente viu nos episódios 1, 2 e 3, que acabou acontecendo ali em ReZero, ele acaba realmente sendo crucial para que a pessoa se candidate ao trono, se permaneça ali como herdeiro do trono. E que se ao perder esse card, ela não pode mais se tornar herdeiro desse trono, porque se entende que se ela não conseguiu realmente cuidar desse amuleto, cuidar aí desse objeto, ela não pode cuidar do trono, ela não pode cuidar de toda a nação. E aí que ficou toda esse imbróglio ali relacionado aos últimos episódios e que a gente pôde acompanhar aqui nessas relações, nessa construção dessas várias mortes que o Subaru teve durante os últimos episódios para proteger esse amuleto da Emilia e devolver para a personagem. Bom, o Subaru acaba passando o resto do dia ali como empregado, né? Ele acaba machucando as mãos durante o processo porque ele está aprendendo a fazer os serviços domésticos com a Rain e também aprendendo a ler e escrever com a Ran para fazer com que ele se torne um empregado que tenha uma eficácia correta, né? Mas ele acaba dizendo que isso é um pequeno preço a se pagar para ficar perto da Emilia. Então a gente começa a entender um pouco mais sobre as ações e os pensamentos do Subaru para que fique perto da personagem. Ele acaba tendo um resto de noite incrível com a Emilia, prometendo realmente passear com ela no dia anterior e tudo mais. Mas quando ele acaba acordando, né, porque ele vai dormir extremamente feliz, quando ele acorda, né, ele acaba observando que o dia anterior resetou e começou novamente. Isso significa que alguém matou ele de noite, que matou ele de madrugada e ele não conseguiu responder por isso. Isso acaba realmente levantando algumas perguntas nas nossas cabeças do fato de quem havia matado o Subaru e mais uma vez o dia que ele acabou vivendo tudo, conheceu a Beatrice, conheceu a Rain e a Ran, passou uma noite incrível com a Emilia, conheceu o Rosval, todos esses personagens, todas essas memórias só ficaram na cabeça do Prota. Ele tenta entender o que realmente acabou acontecendo, continuando trabalhando ali na casa do Rosval. Suas habilidades começam a melhorar, ele realmente acaba se destacando ali. A Rain percebe que ele meio que nunca ter trabalhado por ter as mãos ali novas e completamente ali sem calos e tudo mais, mas ao mesmo tempo já está trabalhando de uma forma completamente diferente. A Ran começa a perceber também que ele está agindo de uma forma diferente, porque ele já começa a ter entendimento das letras, das palavras, já começa a ler de uma forma que ela não realmente esperava que o personagem fosse fazer, e ele começa a acumular um pouco dessas memórias para usar ao seu bel prazer. E é ali que o garoto começa a perceber que todas aquelas situações começam a fazer com que ele trabalhe de uma forma mais inteligente. Ele acaba passando o dia inteiro com a Rain e eles conhecem um cachorro no vilarejo. Esse cachorro acaba mordendo o Subaru e mesmo assim ele acaba sorrindo, ele acaba ficando alegre por ter passado uma tarde maravilhosa com aquela garota. Ali a Rain começa a perceber que ele não era completamente maluco como ela havia achado ao observar o garoto acordando, olhando para as mãos como se tivesse visto um fantasma. E aí o Subaru acaba fazendo uma promessa para a Emilia de que ele levaria ela até
o vilarejo para ela conhecer as crianças e também conhecer aquele cachorro, o que faria ela enxergar aquele doguinho de uma forma extremamente fofa. O Subaru então fica relutando para dormir porque ele acredita que alguém vai vir até o palácio e vai matar ele novamente. Ele fica relutando para dormir, mas aí ele pega no sono e aí ele acorda com um susto. De repente ele começa a passar mal, de repente ele começa a entender que ele foi envenenado. Ele vai vomitando pelo castelo inteiro, ele vai realmente passando mal, a gente não entende o que está acontecendo e ele só pede socorro. E a gente só vai ouvindo um barulho de corrente. E então, de repente, o braço do Subaru acaba sendo decepado e ele começa a gritar de dor sem conseguir se mexer. E aí, sem observar, sem conseguir entender quem era o seu algoz, Subaru acaba tendo a sua cabeça esmagada e mais uma vez o personagem morre dentro do castelo. O Subaru então acorda mais uma vez para viver aquele dia pela terceira vez. O personagem então decide que ele não vai trabalhar como um funcionário, que ele vai realmente pegar as suas coisas e vai embora daquele castelo, né? Ele vai realmente, ele percebe que ele consegue ter um pouco mais de informação, ele recebe ali um cuidado da Ran para poder ter um pouco mais do dialeto, né? Para falar um pouco mais aquele idioma, para aprender a ler um pouco mais aquele idioma e também escrever sobre o idioma que eles falam ali no universo de ReZero, né? Onde ele está naquele exato momento. E ali, no meio disso que a Ran está ensinando para o Subaru, ele conta uma história de infância sobre o Oni vermelho e o Oni azul, né? Essa história que é realmente ali foi contada aqui através das últimas ações do capítulo de Shingeki no Kyojin, que eu acabei trazendo aqui pro canal. Essa semana mesmo teve um vídeo sobre esse conto, na qual o Oni azul e o Oni vermelho, eles são amigos, né? E esse Oni vermelho, ele quer ser amigo dos humanos, enquanto o Oni azul, ele tenta ali ser uma pessoa completamente diferente, né? Então o Oni azul, para ajudar o Oni vermelho a ser amigo dos humanos, ele decide atacar ali essa aldeia e fazer com que o Oni vermelho defenda essa aldeia atacando ele. E ele acaba fazendo isso, o plano acaba seguindo, o Oni vermelho acaba ferindo o Oni azul, né, para fazer com que os humanos daquela aldeia acreditem nele. E aí, quando o Oni vermelho ele acaba realmente pegando a amizade dos seres humanos, o Oni azul ele desaparece. Enquanto o Oni vermelho tenta ir na direção ali para procurar o Oni azul, ele acaba encontrando uma carta dizendo e se despedindo ali do seu amigo, falando que agora ele tem verdadeiros amigos, que são os seres humanos. Essa é uma lenda bem bacana que foi colocada em ReZero para representar bem toda a situação envolvendo a Ren e a Ran, né? São coisas bem elaboradas, bem desenvolvidas e que fazem total sentido relacionado àquilo que a gente vai saber um pouco mais da história das personagens. Subaru então se despede indo embora ali daquele local, né? Indo embora daquele castelo, mas ele vai ficar à espreita para saber quem vai invadir o palácio para matá-lo ou para matar a Emília, para que ela não chegue ao trono. Só que quando ele está realmente ali de guarda, ele acaba pegando no sono e mais uma vez ele é confrontado ali pelo seu algoz. E ele descobre que o seu algoz, na verdade, é a Ren. Sim, uma das gêmeas de cabelo azul acaba perseguindo o personagem e ela não confia nele. Sim, a Ren, ela não confia nele e fala que ele está trabalhando com a bruxa que quer matar a Emília. Ela acaba indo pra cima dele utilizando as correntes junto com uma bola de mace e acaba pulverizando de todas as formas possíveis, sem dar chance de reação ou explicação para o Subaru, matando o personagem. Ela fala que vai matá-lo e acaba fazendo isso. Subaru então acorda pela quarta vez para viver aquele dia e ele dá de cara com a Emília.
ela realmente acaba ouvindo, ele meio que não quer falar com a Rain e com a Run, e ela acaba ali aparecendo para falar com o personagem. O Subaru começa a contar um pouco sobre esse poder dele de voltar à vida, né, depois de morrer, fazendo com que o seu dia anterior seja resetado, né, o dia que ele viveu seja resetado, e aí uma energia maligna começa a oprimir o personagem. Ele realmente não entende o que está acontecendo, essa energia maligna começa a oprimir ele e ele começa a desistir, ele desiste da ideia de falar para a Emília sobre o que ele estava sentindo. E ele então vai atrás da Beatrice para pedir com que ela proteja ele de toda essa situação, de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. A Beatrice, mesmo assim provocando o personagem, chamando ele ali de um cara completamente inútil, ela fala assim: tudo bem, se você está sentindo medo, se você está ali correndo perigo, eu vou te proteger, eu vou proteger você. E aí ele fica dentro da biblioteca, ele passa o dia inteiro dentro da biblioteca, passa a noite toda dentro da biblioteca, na qual a Beatriz acaba ali protegendo, e ele acaba chegando até o dia anterior sem morrer, sem realmente ser perseguido ou coisa do tipo. Mas quando ele chega até o dia anterior, ele fica feliz por isso, ele percebe que a Emília está com uma cara completamente devastada, né? A personagem está completamente triste por algo que aconteceu. Quando ele chega no quarto na qual ele observa esse infortúnio, ele percebe por que a Emília estava com aquela cara. Rain havia morrido e ele estava realmente atônito com aquilo que estava acontecendo. O personagem então meio que sabe o que aconteceu, mas ele não pode falar para Run sobre o que aconteceu, porque senão aquela energia maligna vai massacrá-lo até morrer. Ele não pode contar. E aí a Run começa a acusar o Subaru de que ele foi ali crucial para a morte da sua irmã. Mas a Beatriz acaba falando para a Run de que ele estava completamente com ele durante todo esse tempo, durante a madrugada, e que o Subaru é inocente. E a Run então começa a acusá-lo de que ele sabe de alguma informação e não quer falar. O Roosevelt acaba realmente falando ali para o Subaru de que ele precisa falar alguma coisa, senão ele vai pagar o preço por esconder tal informação. A Beatriz então entra na frente e começa a proteger o Subaru, e então o personagem foge de dentro do palácio para realmente ficar longe de tudo aquilo. Rain está morta e o Subaru sabe que alguma coisa por causa dele fugir de resolver o seu problema, ela acabou pagando esse preço. Subaru então fica na beira do precipício e acaba encontrando a Beatrice, e logo em seguida a Run acaba chegando até este local. O Subaru fica pensando sobre tudo aquilo que pode acontecer. A Run acusa ele dele saber informações, de não querer contar quem foi o responsável pela morte da sua irmã, e o Subaru só chega a uma conclusão do motivo de que pode trazer a Rain de volta à vida. Ele então pega o seu corpo, mesmo observando todo o choque no olhar da Beatrice, ele pega o seu corpo e se joga no penhasco em direção à morte para tentar trazer a Rain de volta à vida. Caraca, confesso pra vocês que eu fiquei bem confuso com essa saga. Fiquei muito confuso com essa saga, eu não entendi direito por que o Subaru acabou morrendo, né? Quem havia matado o Subaru na primeira vez, logo de cara, né? Claro, né, que agora eu já sei quem matou o Subaru na primeira vez, né, depois que a gente percebe da situação envolvendo a Rain, e também do porquê que a Rain acabou morrendo, né, no fato também do Subaru ali não ter ajudado ela no vilarejo, né, eu já tenho essas informações. Mas o que eu achei interessante é que ficou bem escondido, bem enigmático mesmo toda essa situação, e eu achei algo bacana, algo legal realmente de ter todo esse esconderijo, essa forma oculta assim que a obra pôde trabalhar, mas ao mesmo tempo eu achei algo bem legal, bem enigmático, e a gente vai montando esse quebra-cabeça, vai montando toda essa situação e as coisas começam a ficar cada vez mais claras em ReZero.
Tô gostando bastante do que eu estou assistindo e eu acho que essa obra é bem promissora mesmo. Não é à toa que as pessoas falam que é o melhor Isekai lançado até hoje. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessas análises. Vocês gostaram bastante desse suspense aí entre os episódios 4 e 7 relacionado a ReZero. Tem muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente discutir e a gente vai nisso até chegar nos últimos episódios. Todo sábado a gente vai trazer aqui um vídeo de ReZero pra gente comentar e discutir bastante coisas. E se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe a hashtag Subaru e Rain. Sim, cada comentário, cada curtida, cada hashtag, cada reação nesse vídeo ajuda pra caramba a trazer mais pessoas que são fãs de ReZero e a gente vai falar, vai discutir mais sobre isso cada vez mais. Isso é tudo, pessoal! Valeu!